Salve, salve, queda livre! Felipe aqui. Você saberia me dizer por que é que matéria atrai matéria? Ou por que que a maçã cai da árvore direto para o solo, mas a terra não cai no sol? Hoje a gente vai falar sobre gravidade. Eu vou tentar te contar hoje aqui uma história sobre a gravidade, como que essa palavra, como que esse conceito foi evoluindo ao longo da história da humanidade, pelo menos até a época do Newton. Há muito tempo atrás, desde a época do Aristóteles, mais ou menos no século 3 a.C., tinha-se a ideia de que a física fora da Terra, a física no cosmos, no espaço, era diferente como ela é aqui. E isso é mais ou menos razoável. É difícil de você conceber, há tanto tempo atrás, numa época sem quase nenhum recurso ou com muita pouca tecnologia, é difícil de acreditar que com as mesmas leis que a gente entende o movimento dos corpos aqui, a gente pode também entender o movimento dos astros, né? Mas tudo bem, a gente volta no Aristóteles depois. Vamos pular um bocado de história e chegar lá no século 17, onde rolou um marco muito importante para a astronomia com o Kepler. Ele conseguiu sintetizar em apenas 3 leis o movimento dos astros. E essas 3 leis são bem simples. A primeira lei fala que o movimento dos astros em torno do Sol são órbitas elípticas em que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. A segunda lei fala que, se a gente pensar numa linha imaginária que está ligando o Sol até o astro que está em órbita, essa linha vai varrer áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei fala só de uma certa proporção matemática aí entre o período de revolução do astro, né, entre o tempo que demora para ele completar uma volta em torno do Sol e seu raio médio. Beleza. É importante a gente ressaltar, pessoal, que a obtenção dessas 3 leis foi completamente empírica, ou seja, completamente experimental. Não houve nenhum processo de demonstração matemática por trás delas, pelo menos não na época do Kepler. Foi por observação e conclusão. Contudo, essas 3 leis constituíam um excelente modelo planetário e sintetizavam e explicavam muito bem o movimento dos astros. Porém, a partir delas surge uma pergunta natural, que é: por que que os astros, por que que os planetas então estão girando em torno do Sol? O que garante esse movimento? Por que que essas órbitas são do jeito que elas são? No tempo de Kepler, algumas pessoas diziam que haviam anjos atrás dos planetas batendo suas asas e empurrando os planetas ao longo das órbitas. Tomando a liberdade aqui de citar o famoso físico Richard Feynman, essa resposta não está muito distante da verdade. A única diferença é que os anjos apontam em outra direção, suas asas empurram para dentro. Com isso, pessoal, a gente introduz o tema do nosso sarau de hoje, que é a gravidade. Com a lei da gravitação universal, o Newton conseguiu, através dessa força de interação gravitacional, dizendo que matéria atrai matéria, corpos massivos se atraem através dessa interação gravitacional, ele conseguiu explicar e responder muito bem essa pergunta. Então, os planetas estão girando, estão orbitando em torno do Sol devido à força de interação gravitacional. Uma força que é diretamente proporcional ao produto das duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os dois corpos, entre o Sol e um planeta que está em órbita em torno dele. Mas tudo bem, a equação é essa aí. Porém, como esse é um vídeo do sarau, nosso objetivo não é estudar a matemática por trás disso, mas sim a lírica por trás disso. O que que isso tem a dizer a respeito do nosso universo? Então, como dito por Feynman, a força de interação entre a Terra e o Sol, por exemplo, ela é atrativa, ela é direcionada para dentro, para o centro dessa órbita. E aí surge aqui uma questão fundamental, que é: se a gravidade é o que mantém a gente preso na Terra, é o que faz a maçã cair de uma árvore, por que então que ela não faz a Terra cair no Sol? Por que o Sol não está puxando a Terra em sua direção? E a resposta a essas perguntas, por mais estranha que pareça, é que na verdade a Terra está assim caindo no Sol. E ela está assim sendo puxada em direção ao Sol. Mas como assim? É que o movimento orbital ele surge exatamente da composição de um movimento tangencial com um movimento na direção radial, na direção do centro, um movimento de queda na direção centrípeta. Como assim? Vamos tentar imaginar então a órbita, por exemplo, da Terra em torno do Sol, mas vamos dividir nossa análise em vários intervalos de tempo, como se a gente pudesse analisar em intervalos infinitesimais de tempo o que está acontecendo em cada instante. Então vamos supor que a gente está com a Terra aqui com uma tendência a ir aqui para a minha esquerda, no movimento horizontal. Então se a gente analisar um intervalo muito curto de tempo, o que a gente vai ver é que ela se desloca um pouquinho para a esquerda, porém como ela está sendo atraída, ela cai na direção do centro, ela é acelerada na direção do centro, através da força de interação
gravitacional. Se eu der mais um tempinho, então, ela sai um pouco, ela se desloca um pouco devido à sua velocidade e cai na direção do centro. A sucessão disso daí é o que vai constituir uma circunferência ou uma elipse, é o que vai constituir o movimento orbital. Então essa tendência de sempre escapar dessa velocidade tangencial com essa queda em direção ao centro que constitui uma órbita. Então a gente está vendo que de fato orbitar é cair. E é aqui que entra o cálculo infinitesimal desenvolvido pelo Newton. O cálculo integral e diferencial nos permite observar sob a seguinte perspectiva: se eu dividir esse negócio realmente em infinitos intervalos bem pequenininhos de tempo, no final das contas o que eu vou ter aqui vai ser uma circunferência ou uma elipse de fato. Isso aí vai constituir a órbita da partícula. Se você quiser ver de uma outra maneira, eu tomo aqui a liberdade de colocar para você até uma imagem que está no próprio livro do Newton, O Princípio e a Matemática, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, nos volumes 2 e 3. É de um experimento muito famoso dele, conhecido como Newton's Cannonball Experiment, né? O experimento da bala de canhão do Newton. É um experimento mental que consiste mais ou menos no seguinte: imagina que a gente está aqui na Terra, numa montanha bem alta, num pico bem alto, e a gente está disparando aí com essa bala de canhão. Se eu tiver uma velocidade pequena, se essa bala sai com uma velocidade pequena, ela se desloca um pouco e cai logo ali na frente. Se eu aumento um pouco essa velocidade, antes dela cair ali no solo, ela percorre uma distância maior. E à medida que eu vou aumentando essa velocidade, vai chegar um momento que essa velocidade vai ser grande o suficiente, de forma que na verdade essa bala vai ficar caindo para sempre, ou seja, ela vai entrar em órbita. E mais uma vez a gente vê então que no fundo orbitar é estar em queda livre. Talvez esse tenha sido um dos maiores triunfos do Newton, mostrar que o movimento orbital e a queda livre são diferentes instâncias das mesmas leis, porque isso desbancou completamente aquela ideia aristotélica de que se tinha, de que a física lá no espaço é diferente da física aqui na Terra. Não, com as mesmas leis que a gente consegue descrever o movimento dos corpos aqui, a gente pode também descrever o movimento dos astros. E isso é muito encantador. Isso nos mostra que a gente pode entender a natureza como um todo, aqui ou fora da Terra, através da física, porque as leis são universais e elas se revelam para a gente através da linguagem matemática. O próprio Newton, através da sua lei de gravitação universal, conseguiu, junto com o cálculo integral diferencial, demonstrar as 3 leis de Kepler, que deu uma validade ainda maior para elas. E é por isso que se recebe esse nome, a lei da gravitação universal. A gente está falando de um fenômeno que é universal, não vale só para a maçã que cai. Ela pode ser aplicada para a órbita de qualquer planeta e ela nos permite compreender muito bem como que o universo funciona. Tudo bem, antes da gente concluir então, você pode me dizer, tá, você me explicou o que é a gravidade, como que ela funciona e que de fato cair é orbitar. Então agora eu entendo como que um planeta pode estar orbitando em torno do Sol, mas ainda assim, o que é a gravidade? Por que a coisa funciona desse jeito? Você me explicou o mecanismo, mas por que ele é assim? Será que um planeta olha para o outro, calcula a distância, faz o inverso do quadrado, multiplica as massas, acha a força e aí ele sabe como ele deve se mover? Como que as coisas funcionam então? Por que elas são desse jeito? Esses questionamentos foram feitos para o próprio Newton. Diziam que a sua teoria não significava nada, não dizia nada. E ele respondeu: diz como os corpos se movem, não por quê. E isso deveria bastar. E a física, no final de contas, é isso, pessoal. Ela nos permite entender, descobrir e estudar quais são as leis da natureza, como que a natureza se comporta. E a partir disso a gente pode prever coisas. Mas agora a pergunta mais fundamental do porquê que a lei é do jeito que ela é, talvez a gente nunca consiga responder. Mas a verdade é que para mim a coisa fica ainda mais poética quando a gente não sabe os porquês. É como uma poesia que vem carregada de ironia, que diz, olha, você pode descobrir como que as coisas funcionam, mas o porquê, isso aí já é uma outra pergunta. Para concluir esse vídeo do Sarau então, pessoal, nada melhor do que um poema da Clarice Lispector que fala sobre gravidade. Mas antes de eu recitar essa poesia, vamos dar 2 recados muito importantes, então fica aqui comigo. O primeiro, pessoal, é que você deve ter imaginado que esse vídeo deu um trabalhão, então ajuda aí a compartilhar. Se você gostou do vídeo, permita que esse vídeo alcance outras pessoas, demorou? E se você gostou, também se inscreve no canal se você é novo aqui, para você acompanhar mais trabalhos como esse. E o segundo recado, pessoal, mas não menos importante, é da nova parceria do canal Queda Livre com o canal Aprendi com o Papai, pessoal. O canal Aprendi com o Papai está patrocinando o quadro do Sarau, vai nos permitir fazer, vídeos com uma frequência maior do Sarau e também vídeos com uma qualidade
qualidade ainda maior, como vocês estão vendo esse daqui. Então, se você quer ver esse canal continuando, dá um pulo lá no canal Aprendi com Papai. Se você vai fazer algum vestibular, seja qual for, você vai precisar fazer uma boa redação. E tudo para você fazer uma boa redação você vai encontrar lá. Tem até uma entrevista que eu fiz com o Marcelo, onde a gente discute sobre como colocar física na redação do Enem. Dá um pulo lá, é muito legal essa entrevista aí. Então é isso aí, pessoal. Conta a poesia da Clarice Lispector. Porque as nuvens não caem, já que tudo cai. É que a gravidade é menor que a força do ar que a sustenta. Inteligente, né? Sim, mas cai em um dia de chuva.